Esta é a segunda de 7 cartas interceptadas de um comandante das trevas para seu aprendiz. Um manual de distração espiritual planejado para transformar um cristão fervoroso em um servo morno, inútil e silencioso. Toda semelhança com a sua rotina pode não ser coincidência. Meu caro, se você quer torná-lo vulnerável, sem que ele perceba, não diga que ler a Bíblia é errado. Isso causaria resistência. Ele reagiria, se sentiria atacado. Não. A arte aqui é fazer com que ele concorde com a ideia de que pode ler mais tarde. Depois eu leio. Hoje não deu tempo. Deus entende. Essas frases são pérolas preciosas para o nosso lado, porque não geram culpa, geram adiamento confortável. E o adiamento, meu aprendiz, é uma forma muito mais elegante de apagar a luz. Lembre-se, ele acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e de fato é. Mas a chave não é atacar a verdade, é empurrá-la para amanhã. Comece com as distrações boas, tarefas do trabalho, estudos, cuidados com a casa. Depois traga as medianas, notícias, redes sociais, vídeos, mensagens. E por fim, introduza o vazio, rolagens sem fim, cansaço, sono. Você não precisa que ele rejeite a Bíblia. Basta que ele vá se deitando todas as noites pensando: eu sei que preciso ler mais, e nunca leia. Essa sensação de estou em dívida com Deus não o leva ao arrependimento, o leva ao conforto da mediocridade. Ele se torna um conhecedor da verdade, que vive como se ela não importasse tanto assim. Meu jovem, você precisa compreender uma coisa sobre a natureza humana. Eles confundem intenção com ação. Se ele tiver o desejo de ler a Bíblia, já se sente um pouco santo. Se ele comprar um novo devocional ou baixar um aplicativo cristão, acredita que já está no caminho. Isso nos favorece imensamente. Plante em sua mente a ideia de que estar com a Bíblia perto é o mesmo que estar com a Bíblia dentro. Faça com que ele se sinta espiritualmente bem só por manter uma cópia na mesa de cabeceira. Ele começará a pensar que está alimentado, mesmo que não coma há dias. É como um homem com fome que se satisfaz só de olhar para a comida. Esse tipo de engano é ouro para o nosso lado, porque não cria conflito, não gera culpa profunda, não provoca mudança. E mais, quanto mais tempo ele passa sem ouvir a voz do inimigo, mais a própria voz interna dele começa a se confundir. Ele começa a se guiar por sensações, opiniões populares, vídeos curtos de teólogos de Instagram e frases soltas de autoajuda com versículos fora de contexto. A Bíblia dele começa a virar um acessório, uma decoração religiosa. E no fundo, ele sente que já sabe tudo o que precisa. Não por arrogância declarada, mas por um hábito lento de não buscar mais. Esse é o começo do entorpecimento. E uma mente entorpecida não discerne entre verdade e engano. Ela apenas segue. Meu caro, a melhor armadilha não é feita de correntes nem de gritos, mas de almofadas, distrações e autoconfiança. O que você precisa entender e fazer com que ele nunca perceba é que sem a Bíblia, ele não está apenas desinformado. Ele está desarmado. E um soldado desarmado no meio do campo de batalha acaba achando que o silêncio ao redor é paz. Mas não é paz. É emboscada. Veja como o processo funciona. Primeiro ele para de ler a palavra, depois começa a confiar mais em seus próprios pensamentos, a racionalizar seus pecados, a relativizar sua dor e, o mais importante, a reinterpretar quem. Deus é com base em suas emoções. Ele dirá que Deus parece distante. Mas não porque Deus se afastou, e sim porque ele mesmo se desconectou da única fonte que revelaria o verdadeiro caráter do inimigo. E quando isso acontece, fica muito mais fácil para nós reescrevermos Deus para ele. Faremos com que pense que Deus é exigente demais, que ele demora a responder, ou que apenas os muito espirituais conseguem se manter firmes. Ele passará a ver a fé como uma escada que nunca alcança o topo. E como um bom manipulador, você deve convencê-lo de que é melhor nem tentar subir. Substitua as escrituras por frases confortáveis. Encha seu coração de slogans cristãos,
mas sem profundidade. Faça-o repetir. Tudo coopera para o bem. Deus está no controle. Mas sem saber o contexto, sem entender a origem, sem crer de verdade. Porque um versículo arrancado da raiz é como uma espada sem fio. Serve apenas para enfeitar. E quando ele perceber que não está vencendo, o pecado não sentirá que precisa mais da palavra. Sentirá que a palavra é que não está funcionando. Essa é a vitória que buscamos. Quando o servo começa a desconfiar do mestre, quando o homem questiona o mapa e decide seguir o próprio instinto, é nesse ponto que ele deixa de ser inimigo, perigoso e se torna apenas mais um religioso domesticado, seguro de si, vazio de Deus. Continue a sedução do depois. Porque todo depois que adiamos a verdade é um agora que entregamos nas mãos das trevas. Meu aprendiz, o homem que não bebe da fonte, inevitavelmente beberá de qualquer poça. E é exatamente isso que acontece quando ele se afasta das Escrituras. Começa a aceitar migalhas como banquetes. Passa a chamar de sabedoria aquilo que é apenas opinião. E diz que está seguindo o coração, sem perceber que o coração dele está contaminado. Você verá com o tempo como ele passará a tomar decisões ruins com convicção absoluta. Ele seguirá sua própria vontade e chamará isso de voz de Deus. Confundirá sentimento com direção. E quando tudo der errado, ele não se culpará. Ele culpará o próprio Deus. Excelente, não é? Ele dirá: eu orei antes de fazer isso. Mas nunca lerá se o que fez estava de acordo com a palavra. E você sabe, orações sem fundamento são apenas monólogos ansiosos. A fé sem palavra se torna superstição. E o evangelho sem Bíblia se torna autoajuda com versículos. É aí que conseguimos o que mais desejamos. Um crente que acha que é forte, mas está fraco. Um homem que não vive no pecado escancarado, mas também não vive em santidade. Ele será morno. E o melhor, se sentirá em paz com isso. Quando vierem os ventos, porque sempre vêm, ele balançará. Quando vierem as tentações, e elas virão, ele cairá. E o mais trágico de tudo, ele não cairá de repente. Ele cairá achando que ainda está de pé. Esse é o efeito da ausência da palavra. Uma erosão lenta, silenciosa e invisível. Os valores começam a ruir. As convicções se tornam negociáveis. E a alma, uma terra seca pronta para qualquer semente. E como você sabe, onde a palavra não foi plantada, qualquer mentira floresce com facilidade. Continue assim. Não o empurre. Não o grite. Apenas sussurre. Você pode ler depois. E amanhã, repita. Meu jovem, a ausência da Bíblia não apaga o nome dele do livro da vida, mas apaga, pouco a pouco, a voz do Espírito no interior. E isso nos favorece imensamente. Sabe por quê? Porque ele continua indo à igreja, cantando, cumprimentando os irmãos, compartilhando versículos soltos nas redes sociais. Mas o coração dele, está distante. Distante da verdade, da obediência, da profundidade. Ele se torna útil para tudo, menos para o reino. E o mais delicioso, ele nem percebe. Passa a julgar os outros com base em aparências. Critica quem busca santidade como sendo fanático. Ri de quem jejua. Zomba de quem lê Levítico ou Apocalipse. Acha que conhecer demais é religiosidade. Mas não vê que o próprio Jesus citava a palavra até no deserto. Esse homem, sem Bíblia, passa a depender do culto para se alimentar. E se o culto não o tocar, ele sai dizendo que Deus não falou com ele. Veja o nível de controle emocional que conseguimos sobre ele. Ele acha que é Deus quem se cala. Mas é ele quem já não reconhece mais a voz. Você notará que, aos poucos, ele começará a consumir qualquer pregação, qualquer conteúdo com uma cruz na capa, qualquer discurso com uma pitada de fé e sucesso. E sem perceber, começa a engolir heresias embrulhadas com palha dourada. Percebe o quão valioso é fazer com que ele adie a leitura bíblica? A Bíblia era a única espada que ele tinha. Sem ela, resta-lhe apenas a emoção.
e emoções são areia movediça para a alma. Um dia ele sentirá fogo, no outro sentirá nada. E quando esse nada durar tempo demais, ele começará a pensar que Deus o abandonou. Mas não foi Deus. Foi ele que se afastou da palavra até se perder de si mesmo. Veja como é sublime a teia que estamos tecendo. Ele agora se aproxima da palavra com tédio, com um suspiro, com uma preguiça disfarçada de cansaço. Ele abrirá a Bíblia uma vez ou outra, talvez durante o culto, talvez quando se sentir culpado demais, mas não para ouvir, apenas para silenciar a própria consciência. Ele não dirá que a Bíblia é inútil. Ele dirá que é difícil, ou repetitiva, ou que não sabe por onde começar. E essas desculpas, meu aprendiz, são a camada final do encantamento. Porque um servo que não lê a palavra passa a andar por caminhos que acha corretos, mas que conduzem à morte. Ele se tornará seletivo com os versículos. Aceitará o Senhor é meu pastor, mas ignorará, nega-se a si mesmo, amará o tudo posso, mas odiará o renuncie a tudo quanto tem. A Bíblia passará a ser para ele um cardápio de conforto, não uma espada de correção. E então virá a fase que mais gosto de observar, a paz falsa. Sim, ele sentirá paz. Não a paz do espírito, mas a ausência de conflito. Ele não luta mais, não resiste mais, não busca mais. Sua fé virou paisagem. Sua vida espiritual, um arquivo congelado. E ele ainda diz para si mesmo: está tudo bem, Deus sabe que eu amo ele. É assim que conseguimos o que queríamos desde o início. Um homem espiritualmente desnutrido que se acha forte. Um cego, com o rosto sorridente. Um servo satisfeito com o próprio silêncio. E tudo isso com apenas um sussurro diário. Você pode ler depois. Então, meu pequeno, agora você entende por que não precisamos destruir a fé dele com violência. Não é necessário escândalo, nem pecado escancarado. Basta cortar o alimento, basta silenciar a palavra. Esse é o plano mais eficiente que já usamos por séculos. Não tirar a Bíblia das mãos dele, mas tirar o desejo da alma. Fizemos ele se acostumar com o sagrado. Fizemos ele preferir ouvir os outros falando sobre Deus do que ouvir o próprio Deus. E agora? Agora ele está dócil, controlável, previsível. Não nos dará trabalho com arrependimentos profundos. Não moverá o céu com orações fervorosas. Não se revestirá da armadura de Efésios. Não cortará mentiras com a espada de Hebreus. Ele apenas viverá como mais um. Mais um entre milhares que dizem crer, mas não obedecem. Que afirmam amar, mas não conhecem. Ele olhará para o alto e pedirá respostas, mas esquecerá que a maioria das respostas já foram dadas por escrito. E ele nunca teve tempo de ler. Continue a lembrá-lo de tudo o que ele precisa fazer antes. Deixe sempre algo urgente em sua frente. Um problema para resolver, um vídeo para assistir, uma notificação para responder. E cada vez que ele pensar em abrir a Bíblia, sussurre: você está cansado. Você pode fazer isso amanhã. Deus sabe que você tem tentado. E se ele insistir, faça com que leia rápido, sem foco, sem ouvir, que leia por obrigação, e depois diga: tá vendo? Você nem entendeu nada mesmo. Assim, o ciclo se reinicia, e o silêncio da palavra se tornará seu novo normal, até que ele não sinta mais falta de ouvir a voz, e comece a se guiar por qualquer som que pareça verdade. Carta encerrada. O próximo alvo será alguém que canta com as mãos erguidas, mas já não crê com o coração. Mas isso, meu aprendiz, fica para a próxima carta.